Salve, salve pessoal! Vamos falar do Internacional nesta quarta-feira, sobre o dia do Inter, neste dia 4 de setembro de 2024. O dia que marcou o fim do período de folga dos jogadores depois da vitória no estádio Alfredo Jaconi. Por conta da data FIFA, o técnico Roger Machado deu um descanso prolongado para os atletas depois da vitória na Serra Gaúcha. Durante esse período, o preparador físico Paulo Paixão deu declarações a respeito do trabalho que está sendo feito, como está fisicamente o Internacional e também sobre como está a situação de enervalência que segue passando por esse momento de instabilidade e má fase no clube. Além disso, Brian Aguirre teve o seu primeiro dia no Internacional, conheceu as instalações do Estádio Beira-Rio, do CT, e o Internacional divulgou um vídeo e também uma entrevista do jogador falando sobre suas características e também sobre o que o torcedor do Inter pode esperar dele dentro das quatro linhas. Nós vamos falar sobre tudo isso agora aqui no canal, mas antes eu peço que tu deixe teu like, compartilhe o vídeo, ative as notificações e, claro, se inscreva no canal. Vamos tentar chegar aí nos 200 inscritos o mais rápido possível e assim a gente vai indo, adotando uma nova meta e aos poucos a gente vai estabelecendo e criando a nossa comunidade aqui no YouTube. Tá certo, pessoal? Vamos começar então falando sobre as declarações do preparador físico do Internacional, professor Paulo Paixão. Bom, Paulo Paixão dispensa apresentações. Ele concedeu uma entrevista na noite da última terça-feira ao Show dos Esportes da Rádio Gaúcha com o Diori e o Lucianinho e falou justamente sobre todo o trabalho que está sendo feito no Internacional, da comissão técnica do Inter, principalmente nessa parceria entre ele e também o técnico Roger Machado. Primeiro de tudo, ele deixou muito claro, é um trabalho muito semelhante ao que estava sendo feito no Juventude, em questão de estruturação física, técnica e tática. E que não há fórmula mágica, existe um trabalho. O Internacional estava no momento de dificuldades, é bom a gente sempre ressaltar que o Inter ficou um longo período parado por conta da enchente, depois teve muitos jogos em sequência, precisou, jogar muitos jogos, viajar bastante, perdeu o seu mando de campo e tudo isso acaba atrapalhando na questão física do Internacional. E ele acabou começando não um trabalho do zero, porque o Inter tinha uma base. Aliás, foi até um dos questionamentos sobre o que ele encontrou fisicamente, o que ele pôde aproveitar do antigo trabalho da comissão técnica de Eduardo Cudê. E o Paulo Paixão não quis entrar nessa situação, inclusive ele ressaltou que, como toda a comissão técnica do Eduardo Cudê acabou deixando o Beira-Rio, não existia um relatório, não existia um histórico do que estava sendo feito fisicamente no Internacional. Então ele avaliou, ele observou caso a caso, jogador a jogador e estabeleceu essa preparação física individualmente. Outro detalhe, toda a preparação física é trabalhada individualmente, não importa o jogador, cada um tem a sua carga, cada um tem a sua quilometragem, cada um tem o seu preparo físico, o seu estereótipo, enfim. Então a gente fica observando, nas palavras do Paulo Paixão, como cada um vai rendendo em cada atividade. Aquele que está mais desgastado tira um pouco, é preservado de alguma partida para que esses jogadores acabem não estourando. E ele falou que não tem como estipular um prazo, ou como dizer quando o Inter estará no seu ápice físico. Hoje já está muito melhor do que ontem, muito melhor do que o mês passado, e isso também é algo a se comemorar. Ele tem gostado muito do resultado, não só da preparação física, mas também do que o Inter tem apresentado dentro das quatro linhas com o trabalho da comissão técnica de Roger Machado. Também ele respondeu a respeito do enervalência. E ele deixou muito claro que não quer, vamos dizer assim, ele não quer rotular o que está, qual é o problema do enervalência, se é mental, se é físico, se é técnico. É um mau momento que grandes jogadores, a maioria deles, ou muitos deles, acabaram passando na sua carreira, tiveram esses problemas e sempre superaram. E o Paulo Paixão disse que o Ener Valencia vai superar isso. É um cara que trabalha muito,
que faz todos os exercícios, que está sempre, né, no horário com as atividades, sempre treina muito bem, ou seja, não é uma questão de empenho, não é uma questão de dedicação. O Ener Valencia trabalha muito, ele trabalha muito e tem a qualidade. É uma questão de momento, é uma questão que está atrapalhando o Ener Valencia, é a questão da confiança, se a gente pode dizer assim. Então é algo que o Inter segue de olho. O Paulo Paixão, inclusive, disse que brincou com o Ener Valencia antes dessa viagem para a data FIFA. Ele está a serviço da seleção do Equador e disse que se fizer um gol com a seleção do Equador, brincou com o Ener Valencia para ele fazer aquele famoso sinal do Sainhaca, porque ele está precisando de fato sair dessa má fase e o Inter conta muito com o Ener Valencia para o restante da temporada. Então o Ener tem a confiança da comissão técnica, tem a comissão, tem um apoio, melhor dizendo, da preparação física e é uma questão de tempo para ele sair dessa má fase, foi o que disse o Paulo Paixão em entrevista ao Show dos Esportes da Rádio Gaúcha. Bom, pessoal, e agora a gente vai falar sobre o Bryan Aguirre, porque o Inter acabou divulgando no fim da tarde desta quarta-feira um vídeo do Bryan Aguirre conhecendo as instalações do Estádio Beira-Rio, conhecendo também as instalações do CT, conhecendo partes históricas, monumentos, museu, enfim. A gente vai rodar um trecho aqui, principalmente das falas do Bryan Aguirre nesse material divulgado pelo Internacional. Ele fala sobre as suas características e principalmente sobre o que o torcedor do Inter pode esperar dele enquanto ele estiver vestindo a camiseta colorada. No, muy contento de llegar a este club muy grande. Sé que es un club muy grande acá en Brasil y voy a dejar todo por la camiseta. No, muy hermoso. La verdad que yo sabía que era un club muy grande y la estructura eran hermosas, pero me sorprendió mucho el club, lo grande que es y lo hermosa que es la estructura y la cancha. No, sí, estoy muy nervioso hasta el último día, hasta ya antes de viajar estaba muy nervioso. Sabía que venía a un club muy grande y también eso eran los nervios. No, sí, muy contento, toda mi familia, mis amigos me felicitaron. Este es un gran paso en mi carrera y por eso también están todos contentos por mí. Esse então, o Bryan Aguirre, novo lateral direito do Internacional, atleta que o Inter fez um investimento aí na casa dos 8 milhões de reais. O Inter pagou 1,5 milhão de dólares por 50% dos direitos do Bryan Aguirre. E o pessoal do SofaScore acabou divulgando os números do Bryan Aguirre com a camiseta do Lanús. São 146 jogos, 5 gols, 8 assistências, 22 grandes chances criadas, 140 dribles certos, 784 bolas roubadas, 401 desarmes e nenhum erro defensivo grave cometido em mais de 11 mil minutos jogados. Que tudo dê certo, que ele dê muito certo com a camiseta do Internacional. Ele até disse, né, na entrevista, nos depoimentos, que é um cara que gosta de atacar bastante, mas também sabe defender muito bem. Fechou, pessoal? Nessa quinta-feira o Inter se reapresenta com portões fechados no CT Parque Gigante e aí começa a preparação para o jogo da próxima quarta-feira, no dia 11, diante da equipe do Fortaleza, no estádio Beira-Rio. E mais informações, claro, você acompanha no Voz do Gigante e também no Expresso VDG, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 11 da manhã. Fechou? Deixa teu like, te inscreve, é muito importante. Vamos tentar chegar nesses 200 aí até o final dessa semana. Compartilha o conteúdo e também ativa as notificações. Valeu!